Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e irmãos no Senhor, ao nosso 20º dia do Retiro Quaresmal. Estamos chegando justamente à metade de nossas meditações deste importante tempo da Quaresma que a Santa Igreja nos proporciona para uma convicção profunda no nosso desejo de conversão e assim sermos estas criaturas ressuscitadas na luta pela santidade e na intimidade com o amor de Deus. Convido a todos os senhores para que nos coloquemos em oração e na presença de Deus pedirmos a Ele luzes, graças, força e muita coragem para não esmorecermos neste longo, porém importante caminho que é a Quaresma. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo que tenho ou possuo de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reserva, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente vosso amor e vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Nesta segunda-feira da terceira semana da Quaresma, a liturgia da Santa Igreja nos convida a meditar a página do Santo Evangelho que está no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, versículos 24 a 30. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30. Leia agora aos senhores. Em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Meus queridos amigos, Jesus se dirige ao povo de Israel, recordando que, de fato, são filhos da eleição de Deus, mas que Deus deseja a salvação gratuitamente de todos, independentemente dos filhos de Abraão. A salvação, ela deve ser descortinada à alma de todos aqueles que estão abertos e aceitam a Deus. Não se deve, de forma alguma, a nenhum mérito da nossa carne ou do nosso sangue. Na primeira leitura da liturgia de hoje, o próprio episódio de Naamã, o sírio, requer de nossa parte um aprendizado do quanto é importante uma confiança obediente, assim como uma obediência confiante
aos caminhos de Deus. Aquele episódio nos faz escutar a pergunta de por que aquele sírio precisaria banhar-se nas águas do Jordão e, além de banhar-se, 7 vezes, ou seja, propriamente o número que havia sido solicitado. Por que a salvação se aproxima dele daquela forma e não de outra por intermédio do profeta? Como muitas vezes, meus queridos irmãos e amigos, temos uma tendência a questionar, a indagar a Deus de por que o livramento, as circunstâncias de nossa vida mudam, ou até mesmo a salvação de Deus se manifesta para nós por meios tão contrários à nossa compreensão e até mesmo à pedagogia que, no espectro da nossa razão, seria muito mais compreensível e factível. Mas os detalhes da ternura, do amor, a paternidade de Deus requer obediência para ser acolhida. Banhar-se no Rio Jordão mostra realmente que Deus escolheu aquele Oriente Médio para chegar e salvar a todos. Nós também precisamos permitir que a nossa vida, nosso coração e a nossa alma sejam como esse Rio Jordão, de onde Deus pretende fazer com que suas águas fluam para fazer com que muitos mudem de vida, a começar por nós mesmos. As 7 vezes que foram solicitadas a Naamã, o sírio, nos fazem recordar os 7 sacramentos. O quanto devemos amar, conhecer e realizar o apostolado sacramental. Não esvaziá-lo como um mero ato de superstição, uma vivência sociológica, mas meios, sinais visíveis da salvação de Deus. Por quê? Porque assim Deus quis. E não podemos, meus queridos amigos e irmãos, desperdiçar a obra de Deus para que ganhemos o céu, para vivenciarmos como herdeiros da eternidade, para adorarmos face a face, assim, quando aprouver a sua vontade e os seus desígnios nos levarem para diante de sua presença. Termos amor à confissão, vivenciarmos o batismo, sermos homens de Eucaristia, vivermos o sacramento, seja da ordem, seja do matrimônio, com essa fidelidade obediente e confiante. Procurarmos a unção dos enfermos, não somente como um alívio do corpo, mas uma cura para a alma. Sermos esses devotos da misericórdia no sacramento da reconciliação. Vivermos a maturidade da fé no sacramento do crisma. Recebermos em plenitude os dons do Espírito. Sempre é tempo para sermos homens de vida sacramental. Portanto, aqueles que por acaso ainda não tenham recebido os sacramentos da iniciação cristã, aqueles que talvez não estejam em dia no seu amor e intimidade com Deus por intermédio da via sacramental, por favor, procurem um sacerdote, procurem ainda mais esta ajuda para entender, aceitar, mas sobretudo perceber que os meios estão colocados para nós. Só não aproveitamos se não quisermos ou desejarmos ficar no vício da ignorância, que é uma grande artimanha do demônio. Hoje, meus queridos amigos, eu gostaria de iniciar esta semana, a terceira da Quaresma, iniciar dizendo o primeiro dia útil, podemos assim dizer, a segunda-feira, abordando uma recondução da nossa vida pelas sendas do Evangelho através do perdão. Se pudermos resumir a temática de hoje, é sobre
o perdão. Muito mais do que conceder o perdão, hoje gostaria de abordar esse pedir perdão, a necessidade que a Quaresma deve gerar em nós de perdoarmos a nós mesmos, mas também termos coragem de pedir perdão às vítimas dos nossos pecados. O perdão nos faz livres, porque nós pedimos perdão, sempre podemos começar, ou melhor, recomeçar a cada dia. Parto de um pressuposto, que todo pedido de perdão a Deus, ao próximo, a nós mesmos, deve ser reparador, porque nós partimos da consciência de dor que geramos na vida alheia e na própria ofensa ao coração de Deus. Já o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 12, vai nos dar aquela ideia de tratar aos demais como gostaríamos de ser tratados, sem procurar justificações. Tratar e fazer o bem como algo evidente. Quando nós fazemos algo de errado, não sei em qual proporção, mas cada um sabe a medida das ofensas e das dificuldades que tem com as pessoas, seja pelo julgamento, seja por uma atitude de falta de caridade, seja por uma briga. Como nós teríamos reagido se tivessem feito o mesmo conosco? A premissa, o primeiro passo para conscientizarmos-nos de que é importantíssimo pedir perdão está justamente em perceber que nossas reações seriam iguais ou piores. Por isso, meus queridos amigos, pedir perdão, e esse pedido de perdão sendo sincero, não deve esperar que outorguem a nós o perdão que precisamos, porque o outro tem as marcas de sua dor e as cicatrizes do ocorrido. Pedir perdão é não ter direito que nos perdoem, mas perceber, a partir da nossa vida de oração, que temos a obrigação de pedir. O perdão, quando ele é uma obrigação e não um direito a ser dado a nós, pela pessoa que sofreu com o nosso pecado, com a nossa mazela, com a nossa injustiça, ou qualquer que tenha sido o nosso resvalo. O perdão sempre será gratuito. E se recebermos, sem julgar ou não o tempo do outro nos perdoar, receberemos de forma imerecida. Por isso, meus queridos amigos e irmãos no Senhor, pedir perdão é uma oportunidade para que se construa uma paz que repara, mas uma paz que gera cura às feridas do coração alheio. Ajuda a quem está ofendido muito mais do que ajudar a nós. Mas como nos ajuda? Sobretudo, a ter paciência. Em geral, os impacientes não pedem perdão. Justificam, vivem de desculpas, tentam se esconder, mas não assumem o próprio erro. O quanto nós crescemos ao longo da Quaresma quando descobrimos que devemos pedir perdão por determinadas palavras, gestos, por julgamentos, por muitas vezes a nossa soberba e egoísmo deixarem o outro sempre em segundo plano. E isso tudo nos faz reconhecer o quanto somos falíveis. Pedir perdão nos retira daquela narrativa do pecado original, quando o Senhor Deus aborda a Adão, e Adão, ao escutar
a pergunta de Deus sobre o que ele havia feito, já imediatamente coloca a culpa em Eva. Reconhecer-se falível é dizer, eu sou pecador. E como pedir perdão nos ajuda a isso? Até mesmo a termos mais clareza de expressarmos os nossos pecados no sacramento da reconciliação. Quando eu digo, pequei por este pecado, eu pequei desta maneira, pequei quantas vezes, dizendo o número de vezes, eu pequei. Pequei. Ou seja, colocar o próprio pronome, colocar-se no pecado. Não simplesmente dizer o pecado, porque isso nos ajuda muitíssimo interiormente a crescermos nessa consciência de que somos limitados. E muitas vezes vamos empurrando a culpa a outros ou ao próprio pecado. Pedir perdão, meus queridos amigos e irmãos, é um ato de valentia. É um verdadeiro exorcismo perante o mal que provocamos. Mas, para ser forte e corajoso, é preciso não dialogar com o medo de desnudar-se diante da verdade. Quero dizer aos senhores, a verdade nunca será nossa inimiga. A verdade é sempre a nossa aliada. E nesse tempo da Quaresma, precisamos rever o quanto estamos vivendo a verdade na alma, na vida, mas também nas situações e perante as pessoas. Como colocamos rótulos? Quantas vezes, sem perceber ou discretamente, vamos expulsando as pessoas do coração sem dizer nada? Sorrateiramente, nós ferimos sem mostrar o instrumento da ferida e da dor. E por isso, pedir perdão tem que ser esse ato humano iluminado por Deus. Esse ato humano que nos reconcilia com o mais íntimo da nossa dignidade. Hoje, cada vez mais, o perdão ele é vivenciado e ele é vendido como um ato psicológico ou sociologicamente libertador. Perdão pela sinceridade. Pedir perdão não é uma simples terapia para nós, mas é um dever para o outro. Dentro de casa, nos relacionamentos entre amigos, às vezes que a rotina nos faz ser tão intransigentes com os nossos ou com aqueles que estão ao nosso redor, ou porque nos acostumamos a não concordar com a maneira de ser diferente de alguém que está ao nosso lado, ou que Deus coloca em nosso caminho. Pedir perdão é um exercício quaresmal que a princípio precisa de silêncio, oração, necessita de exame de consciência, de revisão de vida, para, ao pedirmos perdão, oferecer humildade, sinceridade e até mesmo um propósito diante de Deus e também do próximo de não voltar mais a errar, ainda que este não queira estar mais ao nosso lado ou que talvez queira um distanciamento para não ter mais pecados contra a caridade. Não somente pedir, mas ofertar. Muitas vezes, quando nós pedimos perdão a alguém, quando somos corajosos e valentes de reconhecer o quanto fomos mesquinhos e tão limitados na nossa capacidade de amar o outro e o diferente, nós somente queremos obter. Mas o que ofertamos? Ofertamos a sinceridade? Ofertamos a conversão dos nossos hábitos? Ofertamos essa humildade que não é vou cumprir um preceito. Quero pedir perdão para ter a minha
consciência, o meu juízo em paz. Assim, nós não vivemos a essência de que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quero deixar, meus queridos amigos, no Senhor, hoje a leitura orante do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 47. Lucas 7, versículos 36 a 47. E façamos então, nesse 20º dia do Retiro Quaresmal, a nossa oração atribuída ao Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio. Eu vos desejo como fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo. Eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos para que só pense em vós, minhas palavras para que só fale em vós, minhas ações para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus e muita alegria, para o nosso 21º dia do Retiro Quaresmal. De mãos dadas com a Virgem e também com seu castíssimo esposo São José, nesse ano especial de São José, nós caminhamos rumo à Páscoa Santa de Jesus, com alma, com calma, sempre recuperando os propósitos que ficaram pelo meio do caminho e nunca desistindo de amar a Deus sobre todas as coisas. Deus vos abençoe.